Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre levantamento por irradiação a partir de 2 pontos. Então vamos supor que você tem um terreno, tá? Cujos vértices sejam P1, P2, P3, P4 e P5. Então você quer fazer esse levantamento e de um único ponto, né? Você quer fazer levantamento planimétrico e de um único ponto não é possível. Por exemplo, se eu colocasse aqui no M1, realizar a visada em todos os pontos da divisa desse lote. Tá? Então, quando acontecer isso, por exemplo, eu quiser fazer o levantamento por radiação, uma solução é você colocar 2 pontos dentro do terreno, tá? Da forma que está aqui. Então, coloquei o ponto M1, onde vou estacionar o aparelho, e aqui M2. Então, qual que é o procedimento? Olha, cravei aqui um ponto, tá? Instalei o aparelho e depois coloquei o outro ponto M2 aqui, tá? Então, desses 2 pontos eu consigo realizar a leitura de todos os outros. Então, por exemplo, desse M1 eu faço a leitura do P1, P2 e P3, ó. E do M2 eu faço a leitura aqui nos pontos P4 e P5, tá? Então, como que eu faço? Olha, o procedimento é este. Instalei aqui, coloquei um piquete, tá? Coloquei o equipamento, centralizei, nivelei e faço o que? As leituras. Então, vou colocar aqui, ó. Na verdade, eu faço o que primeiro? Eu coloco, determino que eu faço a orientação para o norte. No caso aqui eu utilizei um norte arbitrário, tá? E vou medir o azimuth de M1, M2, tá? Então medir esse ângulo aqui, ó, azimuth M1, M2. Então azimuth é o ângulo que parte do norte, seja ele arbitrário, magnético, verdadeiro, geodésico, e vai até o alinhamento em questão, no sentido horário, tá? Então esse aqui é o azimuth de M1 para M2. Feito isso, olha só, eu também faço a visada no ponto P1, meço a distância e meço o azimuth também, porque está aqui na origem, tá? Depois eu faço o que? Meço a distância de M1 para M2 e aqui M1 para P3, tá? Bom, agora eu vou colocar os azimuths medidos nesse, então, no ponto 1 para os alinhamentos, ó. P1, então do M1 para o P1, tá? Do M1 pro P1, vou marcar ele aqui, ó, trim. Então, zerei aqui no norte, arbitrário, e vou até o P1, tá? Então, repare que este é o azimuth de M1 até P1. Agora eu vou colocar aqui o azimuth de M1 para P2. M1 para P2. Vai ser do norte até o alinhamento. Então esse é o azimuth M1, P2. E agora o azimuth de M1, P3. Trim. Daqui até aqui. Então tá aí, olha só. O azimuth. Estação M1, tá? Orientei para o norte, zerei o equipamento e medi esse azimuth M1, M2. Estação M1 já zerado no norte, tá? Medi o azimuth o que? M1 até P1. Estação M1 com zero no norte, medi o azimuth até P2. Então M1, P2. E estação M1 mediu o azimuth de M1, P3, tá? Então eu vou colocar aqui as distâncias e os ângulos. Vou só realizar uma configuração rápida aqui.
Então vou colocar aqui grau, minuto, segundo, tá? Grau, minuto, segundo, 3 casas decimais, ok. Ah, na verdade eu vou trocar a letra também, o texto, tipo. Tá? Então vem aqui, olha só, dimensão angular, e eu vou colocar o valor, tá? Ficou um em cima do outro aqui, mas eu posso arrumar isso, tá? Só que não vem o caso, eu tô usando o AutoCAD aqui só para fornecer os valores para a gente poder trabalhar, tá? Então a distância de M1 M2 aqui, M1 P1, M1 P2, M1 P3. Então tá. Então a primeira parte eu fiz aqui as medições, tá? Vou só dar um trem aqui pra melhorar isso daqui. Pronto, só pra melhorar aqui, ó. Pronto, só para melhorar um pouquinho. Agora, estação M2, eu tenho que fazer Ré em M1 e Vant em P4. Foi o P4 que eu medi primeiro. Depois, estação M2, Ré em M1, Vant em P5, tá? Agora olha só, eu tenho um ângulo horário, eu não tenho mais azimuth. Azimuth eu medi só no primeiro ponto, tá? Do M1 para o M2. Então eu tenho que este ângulo e este daqui. Então vamos lá. Tem estação M2, Ré em M1, Vant em P4. Então este ângulo que eu tenho aqui, ó. Tá? Estação M2, Ré em M1, Vant em P4. Agora, estação M2, Ré em P1 em M1, Vant em P5. Então, este ângulo que eu tenho. Pronto. Opa. Pronto. Então, este ângulo. Então, estação M2, Ré em M1, Vant em P5. Estação M2, Ré em M1, Vant em P4. Vou colocar os valores, tá? Ela alinhado, tem aqui, ó, de M2 até P5, tá? Tem essa distância M2 até P4. Então, pessoal, olha só, recapitulando: o levantamento por irradiação, levantamento topográfico planimétrico por irradiação a partir de 2 pontos. Então,
Estação M1, o que eu fiz? Eu fiz orientação para o norte arbitrário, zerei nessa direção e medi os azimuths de M1 para M2, M1 para P1, M1 para P2, M1 para P3. Além dos azimuths, eu medi as distâncias horizontais. Depois, estação M2, ré em M1, vante em P5. Medi esse ângulo horizontal, horário. Depois, estação M2, ré em M1, vante em P4. Medi esse ângulo horário também, tá? Falta colocar esses valores. Então, aqui, ó. Prontinho. Então, eu tenho que o levantamento topográfico aqui, que ele pode ser também plano altimétrico, tá? Enfim, então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou preencher a minha tabela de escritório, minha caderneta de campo, né? Que a gente vai fazer aqui agora. Então, a primeira coisa que você faz, o que? Você faz o que? Eu coloco aqui, ó, ré, estação, ponto visado. Ou, na verdade, vante. Depois, eu vou colocar aqui, ó, ângulo horário. Tá? Esse ângulo horário aqui, eu vou adicionar mais uma linha aqui, ó. Duas. Esse ângulo horário, ele pode ser o que? Eu vou colocar ele em grau, minuto e segundo, tá? Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui um campo para grau decimal, tá? Para facilitar, vocês já viram os vídeos. Vou colocar aqui distância horizontal, tá? Tem essa distância horizontal. Aqui eu vou colocar os azimuths. Vou colocar aqui, ó, azimuths. Aqui eu vou colocar aqui, como num levantamento por irradiação não tem como verificar os erros angular e linear, não tem compensação, tá? Não tem distribuição dos erros, nem angular nem linear. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, já vai direto coordenadas relativas. Coordenadas relativas dx, dy. E depois das coordenadas relativas, eu tenho o que? Coordenadas absolutas, né? Coordenadas absolutas. Essas coordenadas absolutas, o que é isso? Quais são? X e y, não é isso? Então temos aqui a nossa tabelinha, tá? Então vamos preenchê-lo, pessoal, tá? Para não ter erro. Então vem aqui, ó, estação eu tenho M1, tá? Essa minha ré, vou falar que é no norte arbitrário, tá? E todos os ângulos, olha só, vou colocar aqui, ó, ângulo horário, tá? Ângulo, vou colocar o acento aqui, ângulo horário. Vante eu vou fazer quem? Primeiro M2, depois estação M1, olha só, estação M1, ré na direção do norte, tá? Porque você zerou no norte, vai. E aí, visei M2, depois visei o P1, P2, P3. Então, P1, P2 e P3, tá? Eu poderia colocar aqui também, olha só, inserir coluna aqui após. Opa. Vou colocar aqui, ó, inserir coluna após e vou colocar aqui, ó, descrição, tá? Aqui ponto PTO apoio, tá? Aqui divisa, tá? Depois eu faço o que? Eu venho para o M2, faço ré em M1 e avante em P4, depois vante em P5, tá? Também divisa,
divisa, divisa. Então, gente, olha só. Estação M1, ré na direção do norte arbitrário, tá? Eu tenho que Vant M2, que é um ponto de apoio. As coordenadas lá na frente são as coordenadas desses pontos, tá? As coordenadas aqui dos pontos de apoio são o que? Vou colocar aqui, ó. P1, o ponto M1, por exemplo, vou arbitrar aqui igual a 1000 e 1000, tá? 1000 e 1000 metros, tá? Eu quis arbitrar, poderia dar 2000, 2000, 500, 500, 1000, 2000, enfim, são as coordenadas do M1, tá? Ponto de partida. Aí aqui agora eu tenho o seguinte, ó. Repare o seguinte: estação M1, ré no norte, digamos dessa forma. Eu fiz a orientação, vou fazer a orientação do meu levantamento em relação ao norte arbitrário. Fiz avisado no M2. Opa, medi um ângulo a partir do norte? Sim, então é azimuth. Então eu coloco aqui, ó, tá? Que eu já vou colocar da seguinte forma, tá? Ângulos. Aqui, para ficar coerente, eu vou fazer o seguinte: vou acrescentar mais 4 colunas, esse e esse, para ficar coerente, tá? Coerente como? Olha só, e vou tirar isso aqui, azimuths. Vou colocar aqui, ó, grau, minuto, segundo e aqui grau decimal. Bom, pronto, agora tá coerente. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, ó, e a distância em metros. Vamos lá. O azimuth é um ângulo horário, mas eu vou colocar ele na tabelinha, no campo aqui do azimuth. Então o primeiro vai ser o que? 89 graus, 89, 3, 52, tá? Aqui, ó. Pontaria para o ponto 2 aqui, ó, 89, 3, 52. Agora, e qual que é a distância horizontal? 90,414. O que eu tenho aqui, ó? Do M1 visei o P1. Opa, a partir do norte também, então é um ângulo azimutal. Então dá o que? 324 graus, 49 minutos e 28 segundos. Qual que é a distância? 67,180. Depois visei o ponto 2. Quem que é o ponto 2? Esse daqui, ó. Qual que é o azimuth? Esse ângulo aqui, ó. Então dá o que? 248 graus, 53 minutos e 36 segundos. Qual que é a distância horizontal? 73,786. Depois visei o ponto P3. Ponto P3, o azimuth é esse daqui, ó. 141 graus, 54 minutos e 20 segundos. Qual que é a distância horizontal? 81,404. Bom, terminei aqui, olha só, todas as irradiações do meu ponto M1, todas. Então tem um ângulo e distância, são coordenadas polares. Agora eu tenho que estação M2, ré em M1, tá? Estação que, olha só, M2, ré em M1, vant em P4, tá? Então só que eu tenho um azimuth? Não. É o ângulo horário. Então dá o que? 201 graus, 21 minutos e 2 segundos. Qual que é a distância horizontal? 61,785. Depois, continua aqui estação M2, ré em M, continua sendo M1, tá? Vant em P5, 125 graus, 34 minutos, 41 segundos. Qual que é a distância horizontal? 75,358.
Pronto. Então, olha só. Você fala assim, pô, para calcular as coordenadas, o que eu preciso? Eu preciso, como não tem como calcular os erros, nem angular, nem linear, eu já posso calcular as coordenadas, tá? Só que, veja bem, eu consigo calcular as coordenadas de todas as irradiações obtidas a partir do ponto 1. Só que, como que eu calculo as coordenadas obtidas a partir de M2? Né? Eu preciso calcular o azimuth, tá? Azimuth do alinhamento M2 P4 é igual ao azimuth do alinhamento anterior, que é de M1 para M2, mais o ângulo horário mais a análise. Então, que análise que é essa? Azimuth do alinhamento é igual ao azimuth anterior, mais o ângulo horário. Se essa soma for menor que 180, eu somo 180 graus. Se essa soma for maior que 180 e menor que 540, subtrai 180 graus. E se essa soma for maior que 540 graus, você subtrai 540 graus, tá? E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Agora partindo aqui para nossa tabelinha, tá? Vou até aumentar aqui, ó. Bom, então tem a nossa tabelinha, tá? Vou dar uma arrumadinha nela aqui. Coordenadas relativas, coordenadas absolutas. Vamos lá. Eu tenho que calcular os azimuths. Azimuth de M1 para P4 é igual ao azimuth de M1, M2 mais este ângulo horário, olha só, M1, M2, P4 mais análise. Azimuth de M2 para P5 é igual ao azimuth de M1 para M2 mais esse ângulo horário mais análise. Então vamos calcular. Eu quero o azimuth de M4, vou colocar aqui do lado para vocês verem. Azimuth de M2 para P4, tá? Só que antes disso, pessoal, eu vou fazer isso aqui, olha só, eu vou converter para grau decimal. Grau mais, opa, vai ser igual grau mais o minuto dividido por 60 para passar para grau mais os segundos dividido por 3.600 para passar para graus. Pronto. Da mesma forma aqui, ó, vou colocar aqui, ó, grau mais o minuto dividido por 60 mais o segundo dividido por 3.600. Feito isso, eu vou arrastar aqui, ó. Já vou deixar pronto aqui. Aqui tá 0,0, mas eu vou calcular. Na verdade, eu vou calcular já esse valor, tá? Não preciso desse daqui. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse azimuth, ou seja, o azimuth de M2 para P4, M2 para P4, vai ser igual azimuth de M1 para M2. M1 para M2, o azimuth é esse. Mais o que? Este ângulo horário. Olha quanto que deu, 290. Se é maior que 180 e menor que 540, menos 180 graus, tá? E agora, o azimuth de M2 para M5 é igual ao azimuth do alinhamento anterior, M1, M2, que é este daqui, mais o ângulo horário, tá? M1, M2, P5, dá 214. Então, tiro 180 de novo, tá? Então, tá aqui os azimuths dos alinhamentos, tá? Tem os azimuths dos alinhamentos. Vou fazer o que? Calcular as coordenadas relativas. Então, as coordenadas relativas serão iguais a distância vezes seno radianos de quem? Do azimuth, tá? Do azimuth. E aqui vai ser igual que a distância horizontal vezes cosseno radianos do azimuth. Então, olha só, para calcular o delta x, eu tenho que fazer a distância vezes seno do azimuth. Para calcular o delta y, eu tenho que fazer
a distância vezes cosseno do azimuth. Como o cosseno aqui e o seno tem que trabalhar com valor em radianos, eu converto o valor em grau decimal para radianos, certo? Feito isso, eu vou fazer o que? Eu arrasto, ó. Arrastei aqui e calculei todas as coordenadas. Bom, agora como as coordenadas relativas, como que eu vou fazer agora, só para conferir, a distância vezes seno do azimuth. Como que eu vou calcular as coordenadas absolutas? Você tem que ver sempre, para calcular essa, você tem que ver qual ponto de base que você utilizou para fazer a irradiação. Então, por exemplo, para levantar os pontos P1, P2, P3, eu usei como ponto de apoio o M1. Então, para calcular as coordenadas dos pontos P1, P2, P3, eu tenho que utilizar as coordenadas do ponto M1, certo? Da mesma forma, para calcular as coordenadas dos pontos P4 e P5, eu tenho que utilizar as coordenadas do ponto M2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular as coordenadas do ponto M2, ó. Lembrando que as coordenadas que eu colocar aqui são referentes às coordenadas dos pontos localizados aqui na coluna Vant. M2 vai ser o que? M1 mais o ΔX M1, M2. M2, YM2 vai ser igual ao que? YM1 mais o ΔY M1, M2. Certo? Agora, repara o seguinte, até aqui, eu utilizo como ponto base o ponto M1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso travar, olha só, essa linha. Travo essa linha, tanto para X quanto para Y, olha só. Travei. E vou fazer o seguinte, ó, clico aqui e arrasto, olha só, até aqui, ó, até o ponto P3. Da mesma forma, pro Y. Só para reparar, olha só, vai ser o que? X de P3 vai ser igual a X de M1. Ó, X de P3 é igual a X de M1 mais o ΔX M1 P3. Y de P3 é igual a Y de M1 mais ΔY M1 P3. Olha só. Então tá certo. Agora é o seguinte, para calcular as coordenadas do ponto P4, vou partir de onde? Olha só, de M2. Então tem que vir aqui, ó, M2, X de M2 mais o ΔX de M2 P4. X do M2 mais o ΔX o que? M2 P5. Então, para calcular aqui o Y de P4, olha só, vai ser o Y de M2 mais o ΔY de M2 P4. E o Y de P5 é igual a Y de M2 mais ΔY de M2 P5. Coordenadas eu consigo calcular as distâncias, consigo calcular os azimuths, consigo calcular a área, consigo calcular o perímetro, tá? Todas as informações necessárias aí para execução de um memorial descritivo e da planta topográfica, né? No caso, um levantamento planimétrico, tá? Planimétrico eu determino x e y. Se fosse plano altimétrico, x, y, z, tá? Então é isso aí, tá? Espero que tenham entendido, tá? Né, relativamente tranquilo. É só praticar que dá para pegar aí a ideia desse tipo de levantamento topográfico, né? Levantamento topográfico planimétrico por irradiação, só que irradiação não de um único ponto, né? De 2 pontos, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham compreendido, um abraço, até mais.